eu queria saber como que você vê essa questão, Altevi, essa jornada de trabalho, porque para mim, eu acho que o servidor trabalhar 6 horas, para mim, eu acho que é top. Eu acho que não é a quantidade de hora que você vai entregar o serviço. Você entrega o serviço quando você fica feliz, você fica satisfeito. Como que você, como presidente do sindicato, o que você tem feito, o que você tem abordado a essa prefeitura dele voltar para o regime de 6 horas de trabalho para o servidor? Então, nós tínhamos 6 horas. Daí, na nova gestão, foi colocado para voltar ao horário normal, né? 8 horas. Então, a gente está aguardando, na verdade, né, o que vai ter de resultado. Eu tenho comentado, a questão é a qualidade de trabalho. Tem setores e setores. Eu sou concursado ali como agente fiscal do prefeito ali da Fazenda. As demandas nossas, nos bairros, você vai estar lá na Vila C, você tem que sair para dar entrada em cartão, dar saída. Olha o tempo que perde. Então, tem setores e setores, tem vários setores que não entra, não carece 8 horas, não vai produzir menos, né? Podem fazer o levantamento, além de todo o gasto, né? Tem várias questões ali que merecem ser debatidas, analisadas com mais profundidade. A administração tem a sua discricionalidade, né? E nós estamos aí para acompanhar, mas também eu acho que não demora muito, que eu acho que vai retroceder esse horário. Eu acho. Porque o que se busca é a produtividade do funcionalismo público. Existe alguma forma de se judicializar essa situação? Porque não tem o direito adquirido? Como é que é isso? Explica isso pra gente. Qual que é a questão? Porque o cara tá trabalhando 6 horas por um longo tempo. É direito adquirido, pelo que eu entendo, né? Não sei se eu entendo jurisprudência, mas pelo menos eu entendo isso. Mas fala... Qual que é o embate, professor Júlio? É a carga horária do concurso, certo? Nós temos concursos de 20 horas, 30 horas e 40 horas. E ali, o que acontece? O que a prefeitura está cobrando? Na realidade, assim, ela quer fazer cumprir a carga horária do seu concurso, certo? Que é 40 horas. O que a gente busca, né? Que é um pleito até mesmo junto ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, que é a redução de toda a carga horária para 6 horas, certo? É uma redução global, geral. E o ideal seria todos os nossos cargos virarem 6 horas. Eu quero uma máquina funcionando, certo? Quero uma máquina funcionando o dia todo. Ok, mas eu quero uma máquina funcionando o dia todo com eficiência, né? Então, se a gente trabalhar na questão dessa gestão, pensar que 6 horas eu produzo muito mais do que eu colocar a 8, a gente pode, claro, aí o executivo, né, ele pode encaminhar um projeto de lei, nada impede de alteração da carga horária dos concursos de todos que são 40, alterar para 30 sem redução de salário. Aproveitando que você está falando, a Câmara de Vereadores poderia propor uma lei para alterar essa situação? Não, é competência do executivo, mas eles poderiam encaminhar uma indicação. Eles poderiam encaminhar uma indicação. Poderiam encaminhar Porque uma indicação. Porque seria uma força, né, a mais, junto com o sindicato, a Câmara, e aí para fazer o executivo repensar essa questão. Porque, assim, a partir do momento que eu consigo fazer com que eu faço... Qual que era o problema, justamente, a gente ter essa redução por decreto ali? Eu amanheço com decreto, adormeço sem o decreto. Porque é publicado no Diário Oficial. Simplesmente deixa de existir. Certo? Eu não tenho a segurança jurídica. Não tenho essa segurança jurídica. A partir do momento que eu estou com isso em uma lei, regulamentando ela, a minha segurança jurídica é muito maior. Por quê? Para uma lei ser aprovada, tem que mandar para a Câmara, tem todo o trâmite em votação. Então, para eu mudar uma lei, tem que fazer também o mesmo processo. Então, assim, hoje, como o Aldevir colocou, vai ter um levantamento desde quando voltamos a fazer 8 horas, quando a gente fazia 6 horas de produtividade. Quanto esses servidores produziram? E o quanto a prefeitura teve a mais de gastos, porque, querendo ou não, eu estou pagando mais luz, certo? Ali,
eu não tenho estrutura física para ter todo mundo trabalhando Não bem. tem. Certo? Nossos prédios são precários. Se eu trouxer, principalmente quando a gente trabalha sobre questões ambientais de trabalho, condições mínimas de trabalho, a gente sabe que tem falta de iluminação, falta questão ergonômica, entendeu? Então, assim, o que a prefeitura quer? Qual que é o objetivo dela? Eu quero eficiência, eu quero entrega. Então, voltamos às 6 horas. Talvez trabalhar sistema de escala, eu quero a máquina funcionando o dia todo, das 8 às 17, ou das 7 às 17, 8 às 18. Dá para trabalhar 2 turnos aí, entendeu? E possibilitar para o servidor também ter qualidade de vida, porque a partir do momento que eu tenho mais tempo livre, e é justamente isso que vem nessa onda do governo federal, eu ter esses momentos de lazer com a minha família, porque a vida vai muito mais além de só trabalhar. Eu adoro trabalhar, não vou mentir, eu amo trabalhar, mas eu preciso desses momentos de lazer, porque a partir do momento que eu tenho esse momento de lazer, eu tenho menos comprometimento da minha saúde mental, que a gente tem servidores, a maioria tá com problema mental, certo? Ali, eu tenho mais qualidade física, né, que eu posso me exercitar. Eu oportunizo também me especializar, porque eu vou ter mais tempo livre, eu posso estudar, posso fazer outras coisas, ou até mesmo eu posso ter outro trabalho, entendeu? Garantir uma segunda fonte de renda. Então, quando a gente pensa no redutor da idade, ao redutor do horário para 6 horas, ali, não é pensando, só vou favorecer o servidor. Não, eu estou favorecendo a prefeitura, eu estou favorecendo Foz do Iguaçu como um todo, porque esse ato ele gera todos os efeitos subsequentes. Sim. Eu vou ter gente trabalhando melhor, gastando também não, porque o servidor vai ter tempo livre, eu vou estar girando o meu comércio ali, vou ter menos gente com afastamentos, certo? Falando que você falou em afastamento, que eu queria aproveitar isso que você está falando, você como líder sindical, você deve sofrer uma pressão muito grande dos professores que se afastam. E há um índice altíssimo de professores com afastamento dentro da área de educação. A educação é a área que tem maior índice de funcionários afastados. O que o sindicato tem feito para tentar, junto com o executivo da prefeitura, se criar um plano para atender a essa situação do professor que ele dá aula para mais de 30 alunos, é aluno que não tem diagnóstico, ele pega uma sala que tem criança com TEA, que é autismo, criança com TDAH, entendeu? Tem criança com dislexia, com descalculia, são tantas síndromes que o professor fica doido, e ele acaba se estressando. O índice de estresse do professor, dos servidores, eu acho que são os mais altos. O que você, como presidente de sindicato, o que você vê e qual é a solução para isso? Ou se tem alguma solução? Sim. No decorrer do tempo que nós vemos debatendo, avançou-se um bom tanto nessas questões. Hoje nós temos a saúde do trabalhador, né, que acompanha, ela começou pequena, hoje ela está bem adiantada, mas falta muito ainda, né? Falta quadro de RH, para interagir mesmo. Hoje nós temos um alto índice de licenças, de afastamento, de várias situações, né? Então, é uma questão muito delicada, que ainda nós temos que avançar em muito ainda nesses setores, e o que nós temos feito é interagir muito com a DISO, né? A saúde do trabalhador, e nós elencamos uns 27 itens lá em janeiro. Cada administração a gente faz isso. Nós elencamos 27 itens, dentre eles reposição salarial, saúde do trabalhador e tudo. Mesmo? E ali... Caramba, 27 itens. É a curto prazo, a médio prazo, e questões que seriam o mundo ideal, né, para o servidor, mas um índice que tem que melhorar bastante é se aproximar mais do trabalhador, a saúde, acompanhar mais de perto. Por exemplo, eu sempre falo, não adianta você pegar, ele está afastado, está doente, daí dá 30 dias de afastamento para ele. Ele fica lá em casa. Então tem que estar perto ali. Como é que você está?
Tinha que ter uma questão. Para que quando ele voltar, Tem um assistente ele social, volte bem. psicólogo, né? Entende? Ele voltar bem para o trabalho. Essas questões. Estar mais de perto. Aquele que é reincidente. O cara está doente agora. Dali um pouco, 6 meses de novo. Afastou. Qual é o motivo? Tem que ter uma planilha. Só olha, em um ano você afastou 3 vezes. Um exemplo. Qual é o motivo? Qual é a razão? O diagnóstico ali. Né? Essas questões, tudo. Então, isso carece RH, especialidade, muitas coisas. A gente tenta fazer isso. Mas é uma coisa bem complexa. Bem complexo. Ela é bem profunda. E, infelizmente, muitos servidores têm problemas sérios de saúde que não adianta, às vezes, você ganhar um salário bom e tal, depois lá no futuro, quando é para desfrutar, ele vai estar doente, vai gastar em remédio. Geralmente, esse afastamento é por excesso de serviço, porque você tem pouco servidor. Esse que é o maior problema de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu tem pouco servidor. Sim. E aí o servidor trabalha por 4. Ele não trabalha por 1, ele trabalha por 4. E aí leva o quê? O servidor ficar doente, como você está colocando aí. Que são todos motivos. E ali tem as demandas, né? Então tem a demanda daquele setor, uns setores com maior demanda, outros com menores, né? Mas tem setores com demanda alta. E você tem que dar conta, você tem que mostrar o trabalho. Então, se você não fizer naquele dia, ele acumula para o outro. Então, é uma coisa que o servidor leva muito uma carga, né? Então, é importante que a gente avance muito nisso. Nós estamos cobrando. Eu acho que a saúde do trabalhador ali, a divisão tem que aumentar o quadro para que se resolva isso. Tem que estar bem mais perto do servidor. Ter uma planilha assim atualizada mesmo, para que você acompanhe mais de perto. Altair, você não acha que existe um desprezo da maioria dos gestores públicos nossos, os prefeitos, tanto da gestão passada, da atual, eu não sei como é que eles vão pensar, mas eu acho que o servidor deveria ter um plano de saúde. Entendeu? Não ele pagar do bolso dele. Entendeu? Porque eu trabalhava na Telerge, né, em telecomunicações, e a empresa pagava. Eu acho que o cara que trabalha na Itaipu a Itaipu deve pagar um plano de saúde para ele. Também. Então, e eu vejo que tem um descaso nesse sentido, porque eles não investem no servidor. O servidor é um investimento. Servidor não é um gasto. Servidor é investimento. Sim. Entendeu? Então, eu acho que existe essa falha. E aí você, como líder sindical que está lá, você como advogado, você vê as dificuldades até do movimento sindical de tentar entender por que as coisas são assim. Mas é por falta de investimento nesse sentido. E você já tentou trabalhar essas administrações de pensar um plano de saúde? Porque o sindicato tem lá um convênio, mas não é a mesma coisa, né, TV? Hoje nós temos a secretária de administração atual, é a Larissa. Ela é bem acessível, né? Nós temos dialogado bastante sobre várias questões, tanto o Sismuf quanto o Simpref. Então, o senhor comentou aqui, né, professor, referente à educação, que é mais específico do Simpref, né? A gente sabe que a pressão grande é ali na sala de aula, pelas diversas demandas que ele tem no dia a dia. Não é fácil e cada vez está mais avançando, né? Autismo, muitas coisas, né? Que daí tem que ter interação com a comunidade, com os pais. É uma questão bem complexa para que aquele aluno tenha a melhor forma possível de qualidade de vida, né? E tudo mais. E falando nisso, nós falamos agora, semana passada, essa semana, né? Com a Larissa, mandei uma mensagem para ela, olha a questão no plano de saúde. Daí nós vamos buscar conversar sobre isso, estudar, que nem que tenha uma parte do servidor, não sei, alguma coisa que... Porque se nós tivermos um plano, que um plano de saúde, ele olha as faixas etárias. Faixa etária, né? 0 a 18, são 4 anos ali. E talvez a gente consiga. Com o auxílio alimentação era quase impossível, né? A gente conseguiu então buscar isso. Estamos começando a dialogar.
talvez no futuro próximo a gente consiga buscar Pô, isso vai ser um avanço. um plano, né? Porque Vamos ver. um plano de saúde, queira ou não queira, né? A gente sabe, É caro. é caro. E você, às vezes, você tem determinados recursos num plano de saúde, que são alguns exames, que às vezes, se você for depender do SUS, você vai entrar numa fila que só Deus sabe quando você vai ser atendido. E aí, como é que você quer melhorar a saúde do servidor, né? Como você vê isso? O que a gente pode pensar é que existem muitas possibilidades de planos de saúde, certo? Com coparticipação, aquilo ali. Quando a gente fala de ter uma contrapartida do ente federativo, ali a gente poderia usar também a mesma sistemática da questão de faixa etária e atribuir um valor. Atribuir um valor. Por exemplo, não vou te pagar um plano de saúde, porque naquele mês você pode usar um monte e vem lá R$2.000. Não. A prefeitura, ela se compromete, conforme a faixa etária, dá um auxílio de um valor determinado. R$300, tal faixa etária, R$500, R$700. Então, isso é uma construção, certo? O que a gente precisa? Cuidar da saúde do nosso trabalhador. Precisamos. E eu concordo plenamente contigo, doutora. Como que a gente pode fazer isso? Claro, a gente tem um diálogo muito bacana com a DISO, com a nova diretora, que é a Elis, mas nós, como sindicato, onde tivemos uma reunião das duas diretorias, Sismof e Simpref, justamente com essa preocupação, talvez a gente está pensando em organizar rodas de conversa com psicólogos para os servidores, certo? Porque a gente quer cuidar da saúde do nosso servidor. Tá. Então, todos esses pleitos, nós temos muitos pleitos. Ele falou 27 que foram apresentados em janeiro. Se a gente pegar e apresentar um novo agora, provavelmente vai ter muito mais, porque as demandas elas vão surgindo.